Em torno da imagem do Éden, tal como se achou difundida na era dos descobrimentos marítimos, se podem organizar num esquema altamente fecundo muitos dos fatores que presidiram a ocupação pelo europeu do Novo Mundo, em particular da América Hispânica. Sabe-se que para os teólogos da Idade Média não representava o paraíso terreal apenas um mundo intangível, incorpóreo, perdido no começo dos tempos, nem simplesmente alguma fantasia vagamente piedosa, e sim uma realidade ainda presente em lugar escondido, mas porventura acessível. Os colonos portugueses se deixavam atrair pela esperança de achar em suas conquistas um paraíso feito de riqueza mundana e beatitude celeste, que a eles se oferecia sem exigir esforço. A expansão ultramarina portuguesa foi, sem dúvida, motivada por razões comerciais. As especiarias da Índia, sedas, cravo, canela, pimenta. Antes disso, o ouro do Sudão, depois escravos da Guiné. Não obstante, a cruz de Cristo guiaria os portugueses desde Ceuta, conquistada em 1415, primeiro alvo da conquista ultramar. Ceuta marroquina, Marrocos, que era chamado de os Algarves da Além-Mar, terra que outrora fora cristã no tempo dos visigodos, e que por isso seria terra de reconquista. O espírito de cruzada não estaria ausente do avanço luso no ultramar.
catequese era a ação missionária, pastoral da Igreja. Doutrinação, práticas devocionais, o próprio comportamento dos cristãos. A catequese dos índios esteve sem mediações a serviço do rei. A religião, nesse momento histórico, era uma expressão cultural de necessidade, e a catequese dos índios atendia a essa característica, objetivando aportuguesá-los. Aportuguesar implicava situá-los socialmente, arranjar um lugar e um papel para os índios dentro da sociedade portuguesa. Não custa imaginar que lugar e que papel lhes estavam destinados numa sociedade que discriminava com o apoio do Estado através das leis de pureza de sangue. Os índios não tinham a capacidade de distinguir a diferença dos diversos gestos sociais. Recebiam o impacto da colonização como uma totalidade que os retirava do seu sossego e os punha em nova situação, exigindo-lhes trabalho braçal, participação nas guerras, mudança de costumes, adesão visível à doutrina. A catequese se lhes tornou expressão de sua conformação com a vontade dos invasores. Deus, os céus e a terra. A partir da baforada da fumaça de cigarro do avô do universo. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Apareceu o ser humano em forma de redemoinho. No fundo, não seria o mesmo? O mito é o gênesis da Bíblia na cultura indígena, né? O mito, tá? Isso explica tudo. Mas nem toda a pregação é assim tão flexível. Dançar não pode também. Dançar eu posso, mas para Jesus. Índios num batismo em massa nas águas do Rio Negro. Os pastores dizem que é um ato de renúncia e muitas vezes de adesão irrestrita a um novo conceito de Deus. Você tem que ensinar. Eles não conhecem o que está escrito na palavra, que tem um Deus que criou eles, que não é Deus Sol, não é Deus Lua, mas sim um Deus que está escrito na Bíblia. Deus é a natureza, são as árvores, então, própria caça, própria pescaria. Domingos acha que alguns evangélicos estão fazendo agora o que os católicos já fizeram antes. Nos ensinaram dizendo que o que vocês têm não presta, não serve. Ex-padre, Domingos foi um dos alunos das imensas missões católicas inacreditavelmente construídas no meio da selva, numa época em que o acesso era muito mais difícil. Eu sou a igreja dos Salesianos. A partir de 1914, quando começaram a chegar aqui, os padres salesianos foram proibindo tudo. Malocas coletivas, rituais, línguas. Disseram, né, através dos missionários, né, disseram que a nossa cultura era do demônio, coisa do demônio. A nudez dos índios era considerada obscena. Era assim uma espécie de tanga? É espécie de tanga, assim. Chamava de coelho para mim, que ensinaram os padres. Né? Horácio, como todos os de sua aldeia, também chegou nu ao colégio há mais de 50 anos. Mas os padres o transformaram no primeiro alfaiate indígena da Amazônia. Quer dizer que quem vestiu os índios de Jauareté, na verdade, foi o senhor? Foi, nós mesmo. Nós mesmo. Durante quase um século, os ritos romanos da igreja tomaram o lugar dos mitos ancestrais. A obsessão católica da conversão dos selvagens foi diminuindo com o tempo. A ideia de que há almas pagãs vagando na floresta e de que elas precisam ser salvas a qualquer custo já não é mais aceita pela direção da igreja. O novo chefe da diocese de São Gabriel da Cachoeira chegou aqui,
já com a fama de ser o bispo dos índios. A ordenação episcopal foi uma festa indígena. O gaúcho Edson Damian foi benzido e ganhou um cocar. Rezou a primeira missa numa igreja em forma de maloca. E veio disposto a rever o conceito de conversão. São os índios que estão vivendo como viviam os primeiros cristãos, que tinham tudo em comum. Nós é que temos que nos converter a eles. Para ele, é papel da igreja defender os direitos dos índios. O índio sem terra é o índio que perdeu toda a sua referência cultural e religiosa. Dom Edson não está sozinho. Há entre os evangélicos quem busque conciliar transcendência e vida concreta. A cultura só tem valor quando tem vida. Se não tiver vida, não tem valor a cultura. Então o índio alguém precisa cuidar da saúde do índio, da vida do índio, do bem-estar social do índio. O esforço ecumênico de salvar a alma sem acabar com a tradição. Para que o Evangelho possa entrar no coração destes povos sem destruir os valores que eles já trazem, a cultura maravilhosa que eles conservam até hoje. Muitos judeus vieram para a América fugindo da perseguição religiosa e participaram intensamente do processo de colonização do Brasil. Aqui, procuraram preservar de forma clandestina suas práticas culturais no que ficou sendo chamado de criptojudaísmo. Durante um bom tempo, aspectos importantes da cultura judaica continuaram sendo praticados na intimidade dos lares, secretamente, principalmente nas vilas e engenhos mais afastados das cidades. É possível supor que nessas brechas do cotidiano, as práticas, os costumes e os hábitos alimentares judaicos tenham criado raízes que permaneceram encobertas pelo tempo. Porém, mesmo em terras da América Portuguesa, a Inquisição estendeu seus tentáculos, destacando-se 3 momentos principais em que ocorreram visitações do Santo Ofício. Aqueles que eram denunciados como judaizantes tinham seus bens confiscados e estiveram sujeitos a vários graus de sanções. Os historiadores contabilizam mais de 1000 condenados pela prática do judaísmo, sendo que 29 foram condenados à fogueira. Além disto, na América Portuguesa, os descendentes de judeus sofriam a constante discriminação em face do conceito de sangue infecto, que, presente na legislação portuguesa, perpassava o funcionamento da sociedade colonial e se traduzia principalmente na proibição destes desempenharem funções públicas. O momento áureo de expressão da cultura judaica no Nordeste colonial foi o período da dominação holandesa sobre a região. No início do século XVII, Amsterdã sediava uma importante comunidade judaica que ganhou força, sobretudo, porque abrigou um significativo contingente de sefarditas que para lá se dirigiram em função da expulsão da Península Ibérica. O fato é que, com o domínio holandês do Nordeste, a partir de 1630, foi de Amsterdã que partiu a direção espiritual da comunidade que se formou em Recife, na pessoa do primeiro rabino das Américas,
Isaac Aboab da Fonseca, e também uma significativa leva de 200 judeus imigrantes. A vinda deste grupo de judeus praticantes para o Recife certamente afetou a existência dos cristãos novos da cidade e espalhou a influência na região no sentido de inspirar e promover o retorno dos muitos já assimilados à prática de sua religião, além de despertar a oposição dos católicos. Por volta de 1645, existiam cerca de 1.450 judeus no Brasil holandês. Com a expulsão dos holandeses do Nordeste em 1654 e o fim da tolerância implantada pelos holandeses calvinistas, os judeus que não saíram do país voltaram a amargar as condições regidas pela ideia de impureza de sangue. Os que ficaram substituíram seus nomes judaicos por nomes portugueses, na tentativa de burlar a Inquisição. E também muitos optaram por permanecer no sertão, onde dificilmente seriam alcançados pelos agentes da Inquisição. É por isso que alguns estudos sobre criptojudaísmo no Nordeste brasileiro, que foram desenvolvidos na década de 1990, têm demonstrado a sobrevivência de costumes tipicamente judaicos no sertão do Nordeste. Luiz da Câmara Cascudo identifica vários destes costumes judaicos que persistiram na cultura sertaneja. Pode-se dizer que o principal resultado de séculos de perseguição e discriminação foi o recalque por parte de significativa parcela da população brasileira de suas origens étnico-culturais, em benefício da cultura católico-portuguesa prevalecente. Os estudiosos calculam que pelo menos 15 milhões de brasileiros teriam algum parentesco com cristãos novos. Porém, depois de séculos de assimilação, algumas pessoas, no final do século XX, iniciaram um fenômeno de redescoberta de suas raízes, num difícil retorno à cultura judaico-sefardita.